Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de um segmento que eu gosto bastante, tá? Que é o segmento farmacêutico e a gente vai dar uma olhadinha nos indicadores da Hypera. Então, antes de começar, me conta aqui nos comentários se você gosta do segmento, se você já entende, se você já conhecia. Deixa aqui nos comentários se tiver algum outro segmento que você quer que eu analise também, que eu traga isso para vocês. Pode deixar nos comentários. A gente olha bastante isso. Segundo ponto, se inscreve no canal, assim você sempre vai estar atualizado do que está acontecendo. E por fim, deixa um like, porque não custa nada para vocês, isso ajuda bastante a nós sabermos que estamos indo para o caminho certo, estamos conseguindo levar conteúdo para vocês, ajudar vocês nos seus conhecimentos e na sua educação financeira, tá bem? Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o setor farmacêutico como um todo, quais são as perspectivas que eu vejo para ele e por que faria sentido investir nesse segmento. E aí depois eu vou pegar um exemplo, uma empresa que vocês pediram bastante, que é a Hypera, e aí depois eu posso fazer alguma comparação, mas essa é a ideia para o vídeo. E aí, inicialmente, o que eu tenho para falar sobre o setor farmacêutico, tá? O primeiro ponto é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o Brasil é o maior mercado farmacêutico da América Latina, tá? É o principal mercado farmacêutico da América Latina, é um dos principais mercados do mundo farmacêuticos. Eles estão até acima do Reino Unido, França, entre outros. O Brasil ele ultrapassou esses países no mercado farmacêutico e é o país, ou é um dos países dos mercados emergentes que mais cresce nesse segmento. Então, existem estimativas que mostram que o CAGR, ou seja, a taxa composta de crescimento desse mercado entre 2020 e 2024 no Brasil vai ser próximo de 10%, tá? Então, é um mercado que o Brasil ele é muito forte, muito grande, mercado endereçável gigante e está crescendo. Perspectivas boas. E aí, não falando só de perspectivas, mas falando de drivers de crescimento. Quando eu falo do mercado farmacêutico, eu estou basicamente falando de saúde. E aí, quando eu falo em saúde, eu remeto a um driver muito importante que é envelhecimento da população. Quando a população não envelhece, quando a gente tem uma mudança na nossa pirâmide etária, as pessoas começam a investir mais ou gastar mais em saúde. O gasto que uma pessoa de 20 anos tem e o gasto que uma pessoa de 70 anos tem muda. O perfil de consumo muda. E o peso que a saúde leva para pessoas mais idosas é muito maior que para pessoas jovens. Quando a gente pega a população idosa no Brasil, ela tende a crescer muito nos próximos anos. Quando a gente está falando aí da população com mais de 60 anos, em 2000, a gente está falando de 14 milhões de pessoas. Em 2020, esse número dobrou, de 14 passou para 30 milhões de pessoas. A expectativa é que até 2050, esse número seja de 66 milhões de pessoas, tá? Quase um quinto da população brasileira como um todo, tá? É um mercado que ele tem muito a crescer, por conta da pirâmide etária. Então, muito por conta disso, é um mercado com perspectivas muito boas, além de ser essencial, né? Não existe um substituto para a saúde. E isso me agrada bastante no segmento, e eu acho que é um segmento muito promissor. Healthcare foi um dos segmentos que mais cresceram na Bolsa dos Estados Unidos nos últimos anos. Então, tem a questão do tech, etc., mas healthcare ou saúde foi um dos segmentos que mais cresceu na Bolsa dos Estados Unidos. Eu acho que é um segmento que está ainda se desenvolvendo no Brasil, mas o mercado endereçável é muito grande. Então, como o mercado endereçável é muito grande, as oportunidades são muito grandes. E é isso que eu vejo para o mercado farmacêutico. E por fim, eu trago alguns dados sobre como o varejo farmacêutico brasileiro se comportou versus o PIB. Vocês podem ver nesse gráfico aqui que mesmo em período de recessão brasileira, que foi lá em 2015, 2016 e até em 2020, com o PIB crescendo pouco, o varejo farmacêutico ele cresce muito mais. Então, é um mercado que ele cresce mais que a economia brasileira como um todo e cresce em períodos de recessão muito porque ele é essencial. Como é que a gente faz para substituir cuidados com saúde? Não tem como. E com o PIB per capita crescendo, muitas vezes expectativa de vida crescendo, pirâmide etária mudando, as oportunidades desse segmento são únicas e muito relevantes, tá? Então é um dos segmentos que eu gosto muito, saúde, é um dos principais segmentos que eu gosto. E aí, vamos dar uma olhadinha na Hypera, que foi uma empresa muito pedida para vocês no Instagram e nos comentários dos vídeos, tá? E aí, o código dela é Hype3.
Então, basicamente, ela trabalha nessa questão farmacêutica, varejo, venda de produtos e investe bastante em P&D. E aí, nos últimos anos, ela fez algumas aquisições, tem crescido suas linhas e a cotação tem acompanhado, tá? Quando a gente olha a questão das receitas da companhia, trimestralmente, a gente vê que está tendo um crescimento, tá? Então, muito por conta disso, a empresa ela tem apresentado melhores resultados, tem melhorado a sua eficiência. Depois eu posso conversar um pouquinho sobre margem e aí tem se refletido na ação, tá? Vamos começar por valuation, o famoso valuation que eu gosto tanto e dou tanta importância para ele, porque a gente não compra empresas caras, não devemos comprar empresas caras, porque mesmo uma ótima empresa pode ser um péssimo investimento se realizado no preço errado, tá? Então, mesmo a melhor empresa do mundo, se vocês pagarem muito caro por ela, não vai ser o melhor investimento. Então, sempre tenham isso em mente ao analisar uma empresa. E aí, quando a gente fala de indicadores, eu gosto bastante do PL para esse segmento. E, além do PL, eu também gosto bastante do indicador EV sobre EBITDA, tá? Então, quando a gente fala do PL, ela está em 15 vezes, não é a empresa mais barata do mundo, mas ela está abaixo da sua média histórica. Então, a média histórica está em 17,7, o PL está em 15, está um pouquinho abaixo do histórico. E aí, quando a gente fala de EV/EBITDA, ela está um pouquinho acima do histórico, mas bastante em linha, tá? É uma empresa que está crescendo bastante, como a gente pode ver aqui, o CAGR de lucro dos últimos 5 anos foi 20%, o CAGR de receita tende a ser maior que isso por conta das aquisições e da mudança que está acontecendo na companhia. Eu acredito que o CAGR vai ser maior que isso para os próximos 5 anos. Então, um PL de 15 é bem atraente para esse caso, tá? A gente pode até fazer uma comparação com a média do setor. O saúde é um setor que se a pessoa está acostumada a analisar bancos, analisar setor de energia elétrica, pode parecer um múltiplo bastante alto, mas é muito por conta desses drivers que eu tinha trazido anteriormente, tá? Porque são drivers que vão impulsionar as receitas das companhias, impulsionar os lucros, e aí esses indicadores tendem a diminuir no longo prazo. Uma empresa que eu gosto muito de comparar com ela é a Blau. A Blau ela abriu capital na bolsa recentemente, é uma empresa que eu gosto bastante do setor de saúde, é uma empresa aí que está com bastante capital atualmente, vai construir fábricas, vai desenvolver novas linhas de medicamentos e tende a expandir muito sua operação. E aí, quando a gente compara as duas, a gente consegue ver que a Blau está bem mais cara que a Hypera, tá? Então, é um ponto positivo para a Hypera, tanto em PL quanto em EV/EBITDA, a Blau ela estaria acima da Hypera. Um outro indicador que eu olho bastante, e aí eu acho que é um dos principais, que eu vejo poucas pessoas dando atenção, é a questão da margem bruta. Então vamos dar uma olhadinha na margem bruta. E aí, por que eu olho margem bruta? Existem alguns estudos que o pessoal faz e tal, que mostra que em ambientes menos competitivos, ou seja, ambientes com maiores barreiras de entrada, ou que os players têm maiores vantagens competitivas, a margem bruta ela é muito estável, porque não tem ninguém atacando o seu produto, você não precisa fazer promoções nem nada do tipo, não tem oscilações de margem, tá? Quando a gente pega a Hypera, a gente vê que desde 2014 ela vem caiu bastante até 2019, e aí nos últimos meses está estável, tá? Então, tomem cuidado com isso, tomem cuidado para a sua margem não estiver caindo muito. A margem está bastante estável, gira em torno de 60%, 70%, bem interessante. Outra margem que é interessante se olhar é a margem líquida. Por quê, João? Porque com ela vocês conseguem ver a eficiência da companhia. Então, como eu mencionei, se vocês podem olhar aqui, o CAGR de receita não aumentou muito nos últimos anos. O CAGR de lucro aumentou muito mais que o CAGR de receita. O que isso significa? Basicamente, que a gente está falando de uma companhia que teve ganhos operacionais, ganhos de eficiência, e aí esses desperdícios, esses ganhos se transformaram em lucro, ponto muito positivo para a empresa. Ótimo, beleza. Falamos de valuation e indicadores de eficiência. Vamos falar um pouquinho sobre endividamento. É um ponto muito interessante, é uma empresa que tem, como vocês podem ver aqui, ela se alavancou nos últimos tempos, bastante, e aí muitos de vocês podem ficar preocupados, tá?
porque, pô, empresa alavancada e tal. Eu também tenho preocupações quanto a empresas alavancadas, mas eu salientaria um ponto para vocês. Quando a gente fala de Hypera, a gente está falando de aquisições recentes, e essa receita ou esse lucro, essa geração de caixa dessas aquisições ainda não foi totalmente incorporada pela companhia. Então, esse indicador, no futuro, com o EBITDA aumentando, tende a diminuir. Então, uma empresa que estava bem alavancada lá em 2011 a 2014, ela desalavancou e aí começou a alavancar de novo, como um novo ciclo de investimentos para aproveitar esse mercado em crescimento. Então, já explico para vocês por que ela se alavancou, como é que ela tá. Seria mais ou menos isso. Quando a gente pega a média do mercado de alavancagem, a gente vê que é um segmento que tem uma baixa alavancagem, tá? Tanto é que a Blau, o indicador de dívida líquida sobre a EBITDA dela está em uma vez, tá? A Blau é uma empresa de dono, o pessoal lá não visa se alavancar demais, eles gostam dessa alavancagem baixa. É bem interessante essa questão da alavancagem. Eu conversei com alguns executivos e eles me falaram, vários deles já comentaram que o pessoal gosta que as empresas se alavanquem porque aumenta o ROI e coisas do tipo, mas o problema é para o executivo. O executivo vai lá e vai ter que ir dormir de noite pensando que tem que pagar uma dívida no outro mês, no outro ano. Então, eu gosto muito das pessoas que pensam assim. Empresas que não têm dívida, elas não quebram, elas fecham as portas ou encerram as atividades, coisas assim. Empresas com dívidas, elas quebram. Então, tomem cuidado com dívidas, mas para esse ponto, eu considero que tá bem razoável e bem interessante esse patamar de dívida da companhia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre dividendos. Sei que muitos de vocês gostam de dividendos. Ela é uma empresa que nos últimos anos ela tem pago bons dividendos, ou seja, ela tem um payout aí de 50% a 60% nos últimos anos. É bem interessante para quem gosta de dividendos. O dividend yield dela está na casa de 3%, já foi um pouquinho maior, em média daria uns 3,5%. E aí muito interessante para uma empresa que cresce. Então, esse dividend yield, se o preço se mantivesse estável, a empresa cresce, o dividend yield tenderia a aumentar. Então, essa é a ideia. E aí, como eu falei para vocês, a dívida líquida dela está em 4 bi, mas bem tranquila em relação ao patrimônio líquido, né? Ela alavancou agora para conseguir aproveitar essas oportunidades que o mercado tem dado, receita aumentando muito por conta de aproveitar essas oportunidades, ganhos de eficiência operacional e coisas assim, tem se transformado em lucro. E aí, por fim, eu vou dar uma olhadinha no fluxo de caixa dela, porque a gente sempre procura empresas que gerem fluxo de caixa, é esse fluxo de caixa que vai nos tornar ricos, tá? Então, olhem para o fluxo de caixa das suas empresas, porque cash is king, tá? Então, acho que essa frase aí fala por si. Quando a gente olha o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa gerado nas operações, a gente vê que a companhia ela tem gerado bastante caixa. Então, ela está gerando aí cerca de 1,5 bilhão de caixa nos últimos anos nas suas operações. Tem a questão de fluxo de caixa de investimentos, que ela tem investido bastante, como eu comentei para vocês. Em 2020 ela investiu 2 bi praticamente, muito porque ela teve que se alavancar e coisa assim. É uma empresa que tem crescido, estão com as suas margens estáveis, muito interessante, num setor interessante. E aí eu quero saber de vocês, gostou? O que você achou do vídeo? Deixa nos comentários, deixa um like e se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma análise, tá bem? Um forte abraço a todos e até a próxima.